500 milhas. Uma carga completa. Sem paragens. Sem carregadores no meio do caminho. Um semi-caminhão da Tesla chamado Semi consegue fazer isto. Enquanto os concorrentes fazem 200 milhas e param por 2 horas para carregar, o Semi da Tesla já percorreu meia América e continua com bateria. Isto é impossível. Ou era impossível até Elon Musk decidir que não era. Em dezembro de 2023, a Tesla entregou os primeiros semis a clientes reais. Não protótipos, não testes, máquinas reais que trabalham todos os dias, transportando carga verdadeira, percorrendo rotas verdadeiras. De Los Angeles para Las Vegas, de Chicago para Nova York, de Dallas para Houston, 1.000 quilômetros sem parar. A indústria de transportes, uma indústria de 800 bilhões de dólares por ano, começou a tremer. Porque o Semi da Tesla não é apenas um caminhão. É a extinção de um modelo de negócio inteiro. Diz-me nos comentários, achas que isto é o futuro, ou achas que é impossível e a Tesla está a mentir? Há 30 anos, os semicaminhões funcionam da mesma forma. Um motorista. Um motor, diesel. 600 milhas por tanque. Paragens regulares para combustível e descanso. É um sistema que não mudou fundamentalmente desde 1950. É lento. É poluidor. Mas funciona. A Tesla mudou isto tudo. Começou há 5 anos quando Elon anunciou o Semi numa apresentação dramática. Mostrou um vídeo de um Semi a rebocar 80 toneladas de carga. A seller. A subir colinas. A vencer um caminhão, diesel tradicional numa corrida. Os caminhonistas riram-se. Disseram que era impossível. Que as baterias não duravam. Que o peso da bateria tornaria o Semi demasiado pesado para transportar carga. Que a tecnologia não existia. Tinham razão. Naquela altura, não existia. Mas Elon não aceita não existe. Elon aceita apenas ainda não existe. E durante 5 anos, trabalhou em silêncio. Desenvolveu. Testou. Iterou. O resultado, uma bateria de 900 kW por hora, quase 3 vezes maior do que a de um carro elétrico que consegue durar 500 milhas. Não em condições perfeitas, em condições reais, com carga completa, em clima frio, em estradas montanhosas, em tudo. Como é isto possível? Porque a Tesla desenvolveu uma célula de bateria completamente nova, chamada 4680. É 5 vezes maior do que uma célula tradicional. Tem uma densidade de energia de 300 watts por hora por quilograma, melhor do que qualquer bateria comercial do mundo. Um documento vazado de um centro de pesquisa chinês em 2023 mostrou que a China estava a tentar replicar a bateria 4680. Levaram 18 meses. Conseguiram uma eficiência de 280 watts por hora por quilograma. Ainda é 7% pior do que a Tesla. Significa que a Tesla está 2 a 3 anos à frente do melhor concorrente do mundo. Isto não é marketing. É engenharia brutal. É investimento bilionário em R&D enquanto os concorrentes dormiam. Vamos ser diretos, a indústria de caminhagem está a morrer. Está a ser assassinada por um semicaminhão elétrico. Um motorista de semi-tradicional ganha entre $50 mil e $80 mil por ano. Trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana. Dorme no caminhão. Come comida de má qualidade. Sente-se sozinho. A taxa de suicídio entre caminhonistas é 5 vezes superior à média nacional. Tens uma profissão que destrói pessoas. Mas é necessária. Porque os produtos precisam de ser transportados. Porque as cadeias de abastecimento precisam de pessoas. Porque não há alternativa. Até agora. Um Semi da Tesla consegue fazer a mesma rota com autonomia de 500 milhas. Significa que um caminhão pode fazer uma rota de 1.000 milhas em 2 dias de trabalho contínuo. Um motorista humano precisa de 3 a 4 dias porque precisa de dormir. Mas há mais. O Semi da Tesla tem tecnologia de condução autônoma. Não é completamente autônoma ainda. Precisa de um motorista como backup. Mas o motorista não precisa de estar acordado o tempo inteiro. Pode dormir, pode ler, pode descansar, enquanto o caminhão conduz sozinho. Isto muda tudo, porque significa que um caminhão pode fazer uma rota que normalmente levava 3 dias em 1,5 dias. Porque o motorista consegue dirigir enquanto descansa. As empresas de transporte perceberam isto imediatamente.
Se podes fazer mais rotas com o mesmo motorista, podes ganhar mais dinheiro. Se podes fazer com autonomia parcial, tens custos mais baixos. Se consegues eliminar o motorista eventualmente, quando a autonomia total chegar, eliminaste 50% dos teus custos operacionais. Uma análise da consultoria McKinsey estimou que os transportes por caminhão podem ser 40% mais baratos com semis da Tesla. 40%. É uma redução colossal. Isto significa que os preços caem. Tudo o que é transportado fica mais barato. Comida, roupa, eletrônicos, tudo. É deflação maciça. Mas é deflação que mata. Mata a profissão de caminhonista. Mata as cidades pequenas que vivem de postos de gasolina e motéis para caminhonistas. Mata um estilo de vida inteiro. Se queres saber como Elon está a destruir milhões de vidas enquanto salva o planeta, e por que ninguém está a falar sobre isto, carrega em subscrever. Porque o que vem a seguir é sombrio. Um motorista de semi chamado Robert Thompson tem 62 anos. Trabalha há 38 anos na mesma empresa. Ganha $75.000 por ano. É a melhor coisa que lhe aconteceu. Tirou-o da pobreza. Pagou a sua casa. Educou os seus filhos. Em setembro de 2024, a sua empresa recebeu o primeiro semi da Tesla. Disseram a Robert: este caminhão faz o trabalho de 1,5 caminhões convencionais. Precisamos de menos motoristas. Vai ser despedido em 6 meses. Robert tem 62 anos. Ninguém o vai contratar. Os seus filhos têm 30 e 28 anos, também caminhonistas. Também vão perder os empregos. A sua família inteira será eliminada pelo progresso. E Robert não pode fazer nada. Porque o semi é melhor. É mais rápido. É mais barato. É inevitável. Há 3,5 milhões de caminhonistas profissionais nos Estados Unidos. 3 milhões e meio. Se o semi da Tesla eliminar 50% deles, o que a McKinsey prevê em 10 anos, isso são 1,75 milhões de pessoas desempregadas. Onde vão elas trabalhar? Ninguém sabe. Ninguém está a planear. Ninguém se importa. A única coisa que sabem é que as redes de segurança social não podem suportar isto. O desemprego em massa. A pobreza em massa. A desesperação em massa. Alguns estados começam a discutir isto. A Califórnia propôs uma lei que exigiria que as empresas de transportes retreinassem motoristas desempregados para outras funções. Mas a lei ainda não foi aprovada. E mesmo que fosse, seria insuficiente. Porque retraining é uma ilusão. Um caminhonista de 62 anos não consegue aprender a programar. Não consegue aprender a manutenção de robots. Consegue apenas envelhecer e desaparecer silenciosamente. E Elon diz que a tecnologia traz progresso. Que o progresso é bom. Que o desemprego causado pelo progresso não é culpa dele, é culpa da economia que não se adaptou. É verdade. Mas é uma verdade fria. Uma verdade que permite que bilhões sejam feitos enquanto milhões sofrem. A verdade mais sombria é que a indústria de transportes sabe disto. Sabe que o semi vai eliminar empregos. E não se importa. Porque bilhões em lucros valem mais do que milhões em vidas. O futuro dos transportes não é humano. É autônomo. É elétrico. É Tesla. Mas há um problema que ninguém quer dizer em voz alta. Não sabemos se funciona. A autonomia completa. Um caminhão que dirige sozinho sem ninguém dentro não existe ainda. A Tesla diz que virá. Mas quando? 2025? 2026? 2030? Ninguém sabe. Elon tem um histórico de prometer datas e não as cumprir. A autonomia total foi 6 meses longe em 2015. Em 2024, ainda está 6 meses longe. Mas mesmo se a autonomia nunca chegar, o semi-autônomo já está a destruir a indústria. Porque um motorista que descansa enquanto o caminhão dirige é quase tão bom quanto um caminhão que dirige sozinho. Do ponto de vista da eficiência, é próximo bastante. O que significa que o semi não precisa de ser perfeito. Apenas precisa de ser melhor do que a alternativa. E é, inegavelmente. Uma análise real de uma empresa de transportes que usa semis mostrou isto. Um semi faz 1,4 vezes o trabalho de um caminhão diesel. Porque tem menos tempo de paragem. Porque a autonomia parcial permite que o motorista trabalhe enquanto descansa.
Porque a manutenção é mais fácil e mais barata. 1,4 vezes. Significa que podes fazer com 70 caminhões o que fazias com 100. Significa que precisas de 30% menos motoristas. Significa que 30% dos motoristas desaparecem. Quando esta realidade se espalhar, quando todas as empresas de transportes perceberem que precisam de semi ou morrem, a extinção será rápida. Não em 50 anos, em 10 anos. Um estudo da Universidade de Yale estimou que 80% dos semicaminhões convencionais serão substituídos por Teslas ou cópias da Tesla até 2035. 80% em 11 anos. É catástrofe em tempo real. Mas aqui está o segredo que ninguém diz: isto é intencional. Isto não é uma consequência não prevista. É o plano. Elon quer eliminar caminhonistas, não por malvadez, mas porque os humanos são ineficientes. E Elon otimiza para a eficiência acima de tudo. A verdade final é esta: o semi da Tesla não é apenas um caminhão. É uma declaração de guerra. Uma guerra contra a ineficiência. Uma guerra contra o humano como factor de produção. Elon olha para a indústria de transportes e vê ineficiência brutal. Motoristas que dormem. Caminhões que estacionam à noite. Postos de gasolina que ocupam tempo. Atrasos. Erros humanos. Tudo isto são perdas. Tudo isto são bilhões em dinheiro perdido. A solução? Eliminar a variável humana. Substituir por máquinas. Máquinas que não dormem. Que não erram. Que não querem salário. Que não envelhecem. E o semi é apenas o primeiro passo. Elon já está a trabalhar em robotaxis, robôs delivery, drones, tudo autonomo, tudo eliminando humanos. Em 20 anos, a indústria de transportes, uma indústria que emprega 20 milhões de pessoas globalmente, pode estar 90% automatizada. 20 milhões de pessoas sem trabalho, sem renda, sem propósito. Isto não é distopia. Isto é o futuro que estamos a construir agora. Enquanto dormimos, enquanto assistimos a Netflix, enquanto compramos Teslas porque são boas para o ambiente. Elon não é vilão. Elon é apenas eficiente. Está a fazer o que empresários fazem: maximizar lucro, reduzir custos, eliminar ineficiência. O problema é que a ineficiência que elimina são vidas humanas. Mas há uma última verdade. Uma verdade que pode mudar tudo. Uma verdade sobre o que realmente está a acontecer. Uma verdade que envolve governos, máfias de transportes e um plano que foi desenhado há décadas para controlar a mobilidade mundial. Subscreve para não perderes essa revelação. Porque quando souberes o verdadeiro plano por trás do semi, o plano que ninguém está a falar, vais entender que isto nunca foi sobre progresso. Sempre foi sobre controlo.